E aí, gente, irá iniciar isso aqui. A gente vai para a nossa aula 26. Hoje vai ser sobre a teoria da reflexividade de Soros, né? Que ele fala sobre no livro The Alchemy of Finance. Deixa eu fazer melhor aqui. Alchemy of Finance, que é um livro muito bom, por sinal. Que é um cara que tem muita experiência no tema, né? Somente no mercado Forex. E antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre alguns componentes que a gente viu anteriormente, mas eu vou citar de novo. Em trading, você tem algumas transações que são as principais. Eu não tô aqui querendo ensinar investimentos necessariamente, mas tem a ver. Então, primeiro você tem ações ou estoques, que basicamente é você alocar capital para comprar parte da posse de uma empresa pública. Pode ser do ponto de vista privado também, né? Existe também private equity, né? Que você investe em empresas de capital privado, ou seja, não é acessível a todo mundo. Mas o grande ponto é que as ações elas tendem a buscar uma arbitragem através da valorização dela ao longo do tempo. Então eu compro, por exemplo, a 10 dólares por ação e eu vendo a 20 dólares por ação. Então eu tenho o dobro nesse caso, né? Quanto mais ações comprar, melhor. Em options é diferente, outras coisas, mas não entra aqui. Mas ações são a parte mais simples, né? Basicamente, que é uma arbitragem nesse sentido. Tu tem títulos, mercado de títulos, ou bonds, que basicamente você dá governo pro dinheiro, perdão, dá dinheiro pro governo. Por que você quer dar dinheiro pro governo? Porque ele te paga em retorno disso, é uma porcentagem. Então você tem títulos de 5 anos, 10 anos, 30 anos, até de 1 ano, ou meses. Então esses títulos, basicamente você dá dinheiro pro governo e você tem um retorno através disso. Porém, por exemplo, alguns falam de títulos como se as pessoas segurassem esses títulos por muito tempo. Isso não é verdade, tá? A média aí, por exemplo, nos títulos do EUA, dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. De saída, às vezes de 20 dias. Eu lembro do livro do Benjamin Graham, Security Analysis, ele falou mais ou menos isso, 20, 30 dias. As pessoas não ficam segurando um título por muito tempo. Meses, talvez, mas não fica segurando 10 anos um título. Isso não existe. Obviamente, eventualmente ela vai sair desse título. O que você tem que ver no título é a yield curve. É o quanto você ganha em relação ao longo do tempo, e a yield curve, né? A gente vai ver lá na parte de criptomoedas na próxima aula. Que basicamente é uma curva de ganho em relação ao título ao longo dos meses. Porque a porcentagem que ele vale, por exemplo, vamos supor que seja 4,04%. Ela vai mudando ao longo do tempo, né? Em relação à alocação de capital nesses títulos. E esse título tem a ver com questões associadas ao próprio governo, né? Então tem coisas como, por exemplo, eu vou pagar aqui. Como inflação, taxa de juros, payroll, que é uma relação de índice de pagamentos em algumas áreas da economia, por exemplo, nos Estados Unidos. Essas coisas podem alterar o mercado de títulos. Então, porque o título é dinheiro do governo, né? Então, se o governo tá na merda, vai dar merda. Aí as pessoas param de investir no governo. E aí o governo tem menos dinheiro. Porque título também é muito internacional, né? Você tem dinheiro de fora entrando, não só do próprio país. Então a própria população pode investir no próprio governo. Isso é interessante, né? Só que é estranho, né? Porque já coleta impostos, você investe neles, é esquisito. É esquisito, né? Você investir no governo exterior também, mas no próprio governo é estranho. Agora, do ponto de vista conceptual apenas, tá? Além disso, você tem exemplos como, por exemplo, default. Eu creio que na Rússia foi em 1998. Rússia 1998. Me corrija se eu estiver errado. O que é um default? É quando
o governo não tem dinheiro para pagar os seus investidores de títulos. Aí eles falam basicamente assim, ó, gente, não tem grana, vocês que se lasquem. Isso aconteceu, deixa eu só corrigir aqui a inflação, porque não pode, né? O que aconteceu? A queda da União Soviética foi em 1991. E aí aconteceu uma reestruturação da economia. O Yegor Gaider, por exemplo, ele é um cara que fala sobre isso. Economia de transição. Pode ser um tema para outra aula. Yegor Gaider, eu acho que é assim. Ele vai falar sobre a queda da Rússia como... da União Soviética, na verdade, né? Como base em petróleo. Uma história sobre petróleo e grãos. Que eu vou entrar em outra aula. Eventualmente caiu. E agora eles tinham que entrar numa economia de mercado. Isso foi muito difícil, porque ela estava enraizada numa estrutura de pensamento, uma mentalidade de produção totalmente estatal. Até os bancos, né, basicamente não eram bancos. O Gaider e outros autores nessa questão de transição, eles vão falar que os bancos da Rússia na época não eram bancos, cara. Eles tinham que reaprender tudo, cara. Eles tinham que literalmente esquecer tudo que eles sabiam e reaprender com pessoas do estrangeiro, né, para ajudar nessa estruturação, né, de bancos dos Estados Unidos, etc, Europa, para aprender como de fato funciona um banco, cara, empréstimos, coisas do tipo, no ponto de vista da economia de mercado. Então esse default, por várias causas, né, na falha da reestruturação, depois nos anos 2000 começou a engatinhar de novo. Basicamente é o ônus do investidor em títulos, né? Porque se o governo ele vai mal, os títulos que não vão ser pagos devidamente, aí você vai à merda. Então, título normalmente é uma forma segura, entre aspas, de investimentos, mas depende. Normalmente, essa história de você segurar títulos por ano, em média, as pessoas não seguram títulos por muito tempo. E isso tem várias razões. Mas do ponto de vista que algumas pessoas falam algumas falácias que nem faz sentido. Você tem também, além de títulos, tem futures. O que são futures? Vamos trocar de cor? Futures tem vários tipos. Eu só vou citar commodities porque pra mim é mais conveniente. Eu escrevi errado também, né? Por exemplo, commodities. Eu só vou citar exemplo de commodities, mais conveniente pra mim. Future é basicamente uma promessa de pagamento. Ele pode ser fixado. Tem tipo de future que não é fixado, mas vamos focar só no fixado. Então, por exemplo, tu quer investir em petróleo. Em crude oil, vamos pôr em inglês porque lá na plataforma de investimento está em inglês. Então, crude oil. Vamos supor que ele tá $50 o barril. Vamos supor, é só um exemplo simples, não importa o valor. $50 o barril. Não é barril, mas enfim. E vamos supor que tu compra em janeiro, 29 de janeiro, por exemplo. E o seu contrato é um contrato pré-fixado, na plataforma de investimentos tem isso daí, que vai terminar, a maturação desse contrato vai para maio, 29 de maio. O que significa isso? Nessa versão aqui, existem vários tipos de future, tá? Nesse contexto de commodities, basicamente, tu tem um contrato fixo, guarde isso, fixo, né, nessa commodity específica que é o crude oil. Então, existem transações internacionais associadas a petróleo que vão ter flutuações e tem questões políticas que envolvem isso daqui. Por exemplo, no começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o preço do petróleo foi lá em cima, mas foi uma causa política, geopolítica. Um investidor de petróleo ele tem que entender política, ele tem que entender o mercado de forex, que eu já vou falar, ele tem que entender mercado de ações, ele tem que entender tudo, ele tem que entender muito sobre geografia, porque ele tem que entender como mercados globais funcionam, o que a pessoa investe em petróleo, ele tem que entender como é produzido, onde é transportado, o que são gasodutos, enfim, é isso. Flutuações, por exemplo, vamos supor que a situação da Venezuela agora fica melhor, isso cria uma maior oferta de petróleo no mundo, e isso afeta o mercado. Então, relações que a gente viu até anteriormente, de utilidade marginal, etc., afetam esse mercado. Vamos supor que o preço do petróleo sobe para $100 o barril, só por exemplo.
Então você ganha 100% de ganho, obviamente não, normalmente é assim, tá? Vamos supor que aconteceu um pico. Esse contrato é pré-fixado. Em maio tu ganha 28 de maio tu vai ganhar o dobro que você investiu. Então vamos supor que você investiu R$ 1.000. Só um exemplo, tá? Um carro. Tu vai gerar agora, ficar com 2K. Tu ganha o dobro, certo? Porque foi um ganho de 100%, né? O dobro, né, do que você tinha. Se for 100K, vai ser 200K, e assim sucessivamente. 200 mil, né? Então, você entende? É basicamente isso. Obviamente a porcentagem não é 50%. 50% é tipo um milagre, tá ligado? Mas se for 5% já é bom. Já. Porém, tem um problema, né? E se cair pra $25 o barril? Aí tu se lasca. Porque agora os seus 1.000 se transformaram em 500. E tu não pode fazer nada porque o contrato é pré-fixado. Tem futures que não são pré-fixados, tá? E tem relações de, por exemplo, tem plataforma que eu já mostrei no canal, no curso de investimentos que tá no canal. Tem uma aula, acho que de 11 horas sobre investimentos no canal, que eu mostro na prática essas coisas, de como você faz a operação de futures e tal, como funciona e tal. E o grande ponto é que essa relação é mais importante. Você tem que entender que um future pré-fixado tenha esse contrato com um preço específico, né, que você compra essa relação, só que nesse caso você está pensando numa apreciação. Existem outros tipos de futures, em options, por exemplo, que você pode fazer um short. O que é um short? Uma short call da vida. Tu quer crer que na verdade o preço vai cair do petróleo. Vamos supor que você acha que o preço vai cair. Em 29 de janeiro tu compra a 1K, você investe 1K e você compra a $50 o barril. Certo? Só que tu acha que vai cair. E vamos supor que cai para $25 o barril. Nesse daqui você perderia, porque você quer apreciação. Nesse daqui você poderia estar querendo uma long call. Eu já expliquei com detalhes no outro curso. Eu posso explicar posteriormente em lousa, caso alguém queira. Nesse caso, você vai ganhar 2K também. Você entende isso? Tu, normalmente no fim do ano, eu vejo no site lá do Comex, né? Lá da New York, não, acho que é na Chicago Exchange, alguma coisa assim. Acho que é de Chicago. Eu mostrei no canal já que normalmente no fim de ano tem muito shorting de arroz, trigo, um monte de commodities, os caras pensam, faz que vai cair. E na virada de ano tem longs. Então, basicamente, longs é basicamente você pensa que vai subir o preço. E short, normalmente você pensa que vai cair. Depende, tem várias estruturas de options. Options é bem complicado porque tem várias categorias e tipos de transações. É muito mais complicado options. Mas o grande ponto é que nesse contrato pré-fixado, tu pode apostar numa forma bullish, né? Pensa que vai subir. Ou bearish, você pensa que vai cair. Eu não lembro se a ordem tá correta, mas eu sempre confundo bullish e bearish. Mas o grande ponto é que num você pensa que vai subir, num você pensa que vai cair. E nos dois, tudo que assim, tudo que importa é a sua predição, né? Só que tu tem que conhecer a commodity, como ela funciona, questões geopolíticas. Tu tem que entender mais de economia e finanças de uma forma mais estrutural, né? Eu creio que entender a escola austríaca ajuda bastante isso, porque ela é bem praxeológica em relação a coisas. Mas alguém que sabe de finanças, mesmo alguém que é de uma teoria ortodoxa, finanças, ela assim, não é muito que nem economia, porque basicamente você consegue, tipo, fazer as mesmas coisas, entender, mesmo sendo keynesiano ou qualquer outra merda, né? Mas porque isso aqui é só transações, enfim, em si, né? Mas o grande ponto é que futures com contratos pré-fixados, a gente pode ver outros tipos de futures, pode ter uma aula só sobre futures, tem essa relação, né? Não precisa ser só em petróleo, pode ser qualquer coisa, cara. E isso daqui são commodities reais, tá? Que estão sendo transacionados de certa forma. Então tem uma moeda, tipo, não é tipo, o future não é exatamente você estar investindo em algo que não existe, né? Existe, de fato, tal, o petróleo existe, ele está sendo transacionado,
é um índice global, enfim. Então, basicamente isso move o mercado global também. Bom, além disso, a gente tem o Forex, né? Então agora eu vou ter que apagar. Recomendo que você tire um print. Então eu vou tirar essa parte aqui. E a gente vai pro Forex. Forex é mais difícil ainda, tá? E você tem que entender muito mais geopolítica do que os outros. Geopolítica, sobre como certas nações funcionam, operam. Então, Forex. Acho que tá meio apagado, vou ter que usar o preto mesmo. Então vamos pro Forex. No Forex é um pouco diferente. Vamos supor que eu tenho aqui o euro e eu tenho o dólar. Então no Forex eu tenho uma relação entre moedas e eu tenho você quer, por exemplo, ganhar em short, por exemplo, vamos supor que eu penso que o euro vai cair em relação ao dólar. Então eu tô fazendo um short no euro. Então por isso que o dólar vai apreciar em relação ao euro. Eu posso fazer uma long no euro. Eu vou pensar que o euro vai apreciar em relação ao dólar. Vamos supor que tu coloca 5k nisso. Opa. Você coloca 5k nessa aposta. Entre aspas. De certa forma é uma aposta. O Forex principalmente. Porque nem sempre você consegue fazer isso daqui correto. Tem como fazer value invest mesmo no Forex, tá? Mas aí tu tem que manjar muito de política e flutuações econômicas, causas de flutuações econômicas. Então tu coloca 5k e tu tá colocando isso numa relação de option, não daily trading, mas por exemplo de uma, não é scalping, eu esqueci o nome, mas é aquelas transações que não são daily trading, swing trade, lembrei. Isso aqui é um swing trade. Swing trading, ele não é diferente do day trading. Day trade é coisa de idiota mesmo, maluco. Só quem tá acho que em bancos consegue fazer isso daí. Mas day trade é pra idiota, tá? Só pra dizer isso, né? A não ser que você seja, tipo, um trade algorítmico, né? Algorithmic trading, mas enfim. Swing trading, ele pega, por exemplo, coisas como semanas, transações nesse repertório, assim, semanas mais ou menos. Talvez meses. Então, swing trading tem a ver com uma janela maior do que um day trade na vida. Só que não é tão longo, não? Porque tipo, não é tipo, você tá esperando um retorno daqui a 6 meses, um ano. Aí não é swing trade. Swing trade tem uma janela menor. Vamos supor que tu vai fazer um swing trading, na plataforma de investimentos tem isso daí, de euro em dólar. Tu tá pensando que vai cair ou que vai crescer. Short ou call. Tem várias formas de você fazer isso também. Então tu tem um contrato em relação a isso. E tu pode também fazer isso, por exemplo, do JPI, que é a moeda japonesa. JPY e qual é a moeda na verdade, né? E o dólar, por exemplo. Normalmente é o contrário, tá? Normalmente é o dólar que aprecia em relação à moeda japonesa. A moeda japonesa é sempre muito fraca, cara. Ela sempre deprecia. Por várias razões da política bancária japonesa, né? Mas tu pode fazer o contrário também. Mas tu pode fazer um short e um long também. O ponto é que essas tem uma reflexividade entre ambas, né? Você tem uma relação entre ambas que cria uma oportunidade de ganho financeiro. Então tu tem, por exemplo, do sterling e do CAD, que é a moeda canadense. Sterling não é sterling, tá? Mas eu não lembro de cor. É a moeda da Inglaterra, do Reino Unido. O sterling e o CAD, por exemplo. Moeda do Canadá, se eu não me engano. Então tu pode apostar nessas relações. O Forex é sobre isso. Então você tem transações que imperam
na relação entre moedas, moedas internacionais. Então, pode ser, por exemplo, do BRL, que é o real. Eu posso fazer um short do real em relação ao euro, por exemplo. Então, eu acho que o real vai cair e o euro vai aumentar. Essas flutuações normalmente são de porcentagens pequenas, né? Não é nem de 1%, às vezes, por exemplo, é de 0,5%. E aí, por isso que normalmente no Forex é um capital muito intensivo, né? Então, porque as flutuações têm uma porcentagem de yield menor do que, por exemplo, no setor de ações, você tem que fazer tipo, transações muito altas para a porcentagem valer a pena. Tipo, 0,05% de aumento, por exemplo, em relação a um contrato que foi efetuado. Então não é tão simples assim, né? Se tu perde muito mais. Então, Forex, na minha opinião, é um investimento de muito mais conhecimento técnico. Na minha opinião, esquece gráficozinho. Eu creio que é importante ter gráficos, é importante você ter. Lá no próprio software, lá de qualquer tipo de software de investimento, você tem lá as funcionalidades que eu já mostrei no canal, por exemplo. Mas na minha opinião, nesse daqui você tem que entender muito mais sobre value investing, mais sobre contexto. Por exemplo, o Soros, eu já dei esse exemplo, né? Quando o euro estava sendo criado, o sterling começou a depreciar porque a, o Reino Unido estava com birra de entrar na União Europeia. O que aconteceu? O euro começou a apreciar, porque basicamente o euro é um monte de moeda junto, de vários países europeus fortes. E aí o, o Soros teve uma ideia, né? O que ele fez? Ele falou, pô, vamos pensar aqui. O sterling tá decaindo, certo? O euro tá nascendo. E o sterling com certeza vai cair no futuro, mais. Então ele apostou numa long call, que vai cair subir, em relação ao sterling. Eles são a moeda do Reino Unido, né? E ele investiu bilhões nisso. Se eu não me engano, acho que ele ganhou 10 bilhões nessa transação, né? Não lembro exatamente. Ele tinha associação com hedge funds, ele mesmo tem o seu próprio hedge fund, acho que é Quantum, alguma coisa. E isso acabou com a moeda do Reino Unido. E a culpa é do Reino Unido, eles que não quiseram entrar na União Europeia. Mas você vê que a razão dele investir no euro em relação ao sterling, fazer um short no sterling, foi exatamente essa questão de entender o mercado. Não foi gráfico que ele viu, a informação não estava em gráfico, estava literalmente na noção de que, obviamente, o sterling ia cair, porque o euro é muito mais forte. E aí ele investiu 10 bilhões e. Não sei quanto ele investiu, eu sei que ele ganhou pra caramba em bilhões, eu não lembro quanto ele investiu. Então essa é a forma de Forex, né? E aí, eu quero, só para terminar, mostrar uma questão que é muito importante na teoria de Soros do livro Alchemy of Finance. Por exemplo, você tem uma relação entre o mercado de ações e títulos. Isso aqui é muito importante, tá? Qualquer livro sobre finanças vai falar sobre isso. Quedas no mercado de ações fazem as pessoas investir mais em títulos no geral, não necessariamente sempre. Então, quando investidores veem que tem uma queda muito grande na bolsa de valores americana, etc., ou qualquer tipo de bolsa, a tendência é investir em títulos, porque você vai para uma forma mais segura de investimento, né? Porque o mercado de ações está em crise, como na crise de 2008. Quando o mercado de títulos está ruim, por exemplo, vamos supor que você só investe nos Estados Unidos em relação a títulos, e ele está numa situação ruim, aí você vai para ações. Tem uma possibilidade que os dois podem estar na merda, aí você não vai para nenhum. Então, tu pode, por exemplo, ter a relação de. Deixa eu pegar aqui. Futures e Forex. Não, perdão. Na verdade, Futures e Forex. Um afeta o outro. Por exemplo, pode ter momentos que o petróleo pode afetar. Deixa eu colocar em azul. O preço do petróleo pode afetar o dólar. O ouro
preço do ouro pode afetar o dólar e vice-versa. Bitcoin também pode afetar o dólar de uma forma mais moderna. Então você tem commodities que afetam o mercado de Forex. Então você tem que entender de commodities também, porque tem uma reflexividade entre os dois. A teoria de reflexividade dos Soros é basicamente que você tem coisas que afetam as outras como se fossem relações de causa e efeito. Entender isso é o que um cara que manja de sistema financeiro tem que fazer. O economista também. E tu também tem uma relação no mercado de títulos e Forex. Primeiro vamos fazer futures e ações. Futures e ações. Então, flutuações do petróleo podem afetar as ações, por exemplo, ou qualquer tipo de commodity. Então, relações do petróleo dentro de uma economia podem afetar o mercado de títulos também, né? Podem afetar diretamente empresas, por exemplo, empresas petrolíferas numa empresa. Por exemplo, vamos supor que a gente está falando dos Emirados Árabes. Então a gente tem N ações, empresas nesse setor que roda a economia daquela área, região. Tipo, um número exacerbado de empresas, né, que fazem a maior parte do capital na região, em que o preço da commodity vai afetar as ações dessas empresas, né? Porque as pessoas vão ver, ó, essa crise no petróleo está afetando essas empresas, vão investir em outras, no momento, em flutuações de curto prazo. Então o mercado de futures também ajuda em ações e vice-versa. Porque talvez decisões no mercado de ações, nas empresas do Emirados Árabes, podem afetar o próprio mercado de petróleo. Então a decisão das empresas, a forma que elas alocam recursos e tal. Então ambos podem alterar um ao outro. E por fim, só para terminar, o título também altera o Forex. Como assim? Eu não falei que o título pode ser afetado pela situação econômica do país? Por exemplo, o México também já teve default, assim como a Rússia. Isso, por exemplo, isso não afeta a moeda do país? Claro que afeta, cara. Então eu posso pensar, a economia vamos supor que a economia dos Estados Unidos tá uma merda. E eu tô vendo que vai dar merda, merda, merda daqui a alguns meses por causa disso, disso e disso. Isso vai afetar o dólar. Então, por exemplo, a economia americana pode afetar o preço do dólar. Isso é óbvio. Então, decisões do país e tal, do Fed, do presidente. Então, você tem o Soros vai falar sobre essa reflexividade, né? Sobre como se fossem ondas gravitacionais que afetam uma a outra, né? Tem ondas gravitacionais que afetam corpos celestes. É mais ou menos isso. O mercado de ações pode alterar o de títulos e vice-versa, o de futures, o Forex, o de futures as ações e vice-versa, títulos e Forex. E tu pode ver outras relações também que acontecem. Então, por exemplo, tem o mercado imobiliário pode ser afetado pelo mercado de ações, empresas no setor imobiliário que podem acabar afetando, por exemplo, vamos supor que tem uma crise no setor imobiliário por N razões, e isso vai afetar o setor imobiliário de forma muito grande. Então, é uma forma de investimento que chama rate, né? Então você tem o mercado de ações parcial, né? Não é todo o mercado de ações, mas que vai afetar o rate, que é o mercado imobiliário. Então, se você não entende essas relações, ferrou, né? Como que tu vai fazer investimento se você não entende que essas reflexividades existem, né? Foi assim que o Soros identificou essa questão, a possibilidade de lucro no Forex em relação a Sterling. E é assim que, na minha opinião, qualquer um pode entender essas relações. Então, no mercado de investimentos, isso daqui é o mais importante, na minha opinião. É você entender como coisas são movidas na economia. Só que tudo que eu falei aqui é muito simples ainda. Porque, tipo, é óbvio que essas relações existem, mas a questão é como identificar elas e tomar decisões, né? E fazer alguém fazer investimento, né? Tipo, é uma coisa a gente falar na teoria, né? E eu fisicamente alocar 25k em petróleo, por exemplo, em crude oil, num future. É uma decisão que pode dar merda, né? Então é uma questão de não só conhecimento, né? Mas também até psicológica, né? Porque às vezes você tem conhecimento necessário, mas tu não tem você tem uma versão a risco, e normal ter uma versão a risco, né? Tu não quer fazer merda, mas se você não faz merda, às vezes você não consegue aprender. Então,
Eu acho que finanças é tipo um jogo, cara. Eu vejo como um jogo. É algo tipo um jogo de videogame. Tu pensa. Acho que a pessoa que tem que fazer isso não, mas não como ganho principal, né? Mas como uma forma de. Sei lá. Não de aposta, porque não, eu creio como o Benjamin Graham, né? O mentor do Buffett, em relação a a diferença do investidor e do apostador, né? Mas eu creio que mesmo o investidor ele tem que ver as coisas de uma forma meio que gamificada, né? Tipo como se fosse um jogo, né? Não sei se é uma forma legal de entender isso, mas é basicamente essa a minha ideia, né? Então é isso. Até a próxima aula.